Olá, meus irmãos, graça e paz. Voltamos aqui para partilhar um pouco mais da palavra do Senhor. Nós temos pregado de uma forma contínua no livro de Êxodo e eu quero recordar com os irmãos a importância da leitura em família, a leitura no culto doméstico do livro de Êxodo, e para que possamos agregar este conhecimento tão precioso da palavra de Deus. Enquanto nós ainda estamos distantes, não podemos nos reunir na nossa igreja local, mas mesmo distante nós partilhamos a palavra do Senhor, nós unimos a nossa mente, o nosso coração em adoração, em louvor ao nosso Deus e também em aprendizado da Tua palavra. Eu quero convidá-lo a abrir a sua Bíblia em Êxodo, capítulo de número 5. Êxodo, capítulo de número 5, a partir do versículo 15 até o versículo de número 1 do capítulo 6. Êxodo, capítulo 5, do verso 15 até o versículo de número 1 do capítulo 6, diz assim a palavra do Senhor. Então foram os capatazes dos filhos de Israel e clamaram a Faraó, dizendo: por que tratas assim a teus servos? Palha não se dá a seus servos. E nos dizem: fazem tijolos. Eis que teus servos são açoitados, porém o teu próprio povo é que tem culpa. Mas ele respondeu: estais ociosos, por isso dizeis: vamos, sacrifiquemos ao Senhor. E depois agora, e trabalhai. Palha, porém, não se vos dará, contudo dareis a mesma quantidade de tijolos. Então os capatazes dos filhos de Israel se viram em aperto, porquanto se lhes dizia: nada diminuireis dos vossos tijolos, da vossa tarefa diária. Quando saíram da presença de Faraó, encontraram Moisés e Arão, que estavam à espera deles. Eles disseram: olhe o Senhor para vós outros e vos julgue, porquanto nos fizeste odiosos aos olhos de Faraó e diante dos seus servos, dando-lhes a espada na mão para nos matar. Então Moisés, tornando-se ao Senhor, disse: ó Senhor, por que afligiste este povo? Por que me enviaste? Pois desde que me apresentei a Faraó para falar-lhe em teu nome, ele tem maltratado este povo, e tu de nenhuma sorte livraste o teu povo. Disse o Senhor a Moisés: agora verás o que hei de fazer a Faraó, pois por mão poderosa os deixará ir, e por mão poderosa os lançará fora da sua terra. Vamos orar ao Senhor, pedir a sua direção, e nessa oração também eu quero lembrar de todas as famílias nesse tempo de pandemia. Feche os seus olhos e vamos orar juntos. Senhor, nós somos gratos ao Senhor, primeiro pela vida, porque até aqui o Senhor tem conservado a nossa vida, tem nos abençoado, tem nos sustentado. Nós somos gratos, ó Deus, somos gratos pelo privilégio de adorarmos ao Teu santo nome. Somos gratos pela Tua palavra viva, eficaz, inspirado, Deus, palavra esta que nos revela a Tua vontade. E rogamos Tua graça, Tua misericórdia, para que entendamos mais desta palavra, para que juntos, como Teu povo, como Tua igreja, cresçamos, sejamos edificados, encorajados, consolados e fortalecidos por esta palavra. Que o Espírito Santo do Senhor quebrante os nossos corações. Ó Deus, eu também peço que o Senhor visite com graça as famílias, tanto da nossa igreja, aqui de Brasília, ó Deus, ou do mundo em geral, que o Senhor visite com graça, com misericórdia, que o Senhor se compadeça, Deus, da nossa terra, que seja nesse tempo de pandemia um tempo de reflexão sobre a vida, sobre a fragilidade, a futilidade da vida, mas que seja um tempo também, ó Deus, de arrependimento, de mudança dos corações. Eu peço, Pai, que o Senhor use esta porção da Tua palavra para admoestar os nossos corações, para confrontar-nos, ó Deus, a fim de que tenhamos uma fé realmente bíblica, a fim de que, ó Deus, a nossa conduta, a nossa vida esteja realmente de acordo com a palavra do Senhor, com a Tua vontade, e que isso seja o nosso deleite, em nome de Jesus. Amém. O Senhor Jesus, ele destacou a realidade de escândalos no mundo.
Jesus, quando falou de escândalos, ele disse o seguinte: ai do mundo por causa dos escândalos, porque é inevitável que venha escândalos, mas ai do homem pelo qual vem o escândalo. Portanto, se a tua mão ou o teu pé te faz tropeçar, corta-o e lança de ti. Melhor é entrares na vida manco ou aleijado, do que tendo duas mãos ou dois pés e serem lançado no fogo do inferno. Jesus, ele, ao falar dos escândalos, ele ordena sermos radicais. Jesus, ele não é tolerante com o pecado e com nenhum tipo de comportamento escandaloso. Devemos ser radical com qualquer tipo de escândalo, qualquer conduta que envergonha ou desonra o evangelho deve ser tratado de uma forma radical, assim como Jesus nos ensina. O escândalo, ele não pode ser acariciado, não pode ser permitido no meio do povo de Deus. E a Bíblia, ela é muito clara ao descrever inúmeros episódios em que o comportamento do povo de Deus tornou escândalo. E Jesus diz que devemos ser radical ao tratar estas questões. Recentemente, eu li um livro muito bom do Ronald Sider, e ele descreve o contexto do cristianismo norte-americano. Esse livro dele se chama O Escândalo do Comportamento Evangélico, porque os cristãos estão vivendo como o restante do mundo. Ronald Sider, ele pontua que, na atualidade, o cristianismo tem abandonado a ética e a moral cristã. Ele observou que muitos dos cristãos do seu contexto norte-americano, eles iam à igreja, ensinavam e pregavam sobre Deus, sobre a Bíblia, sobre o sobrenatural, sobre o poder de Deus, sobre o Deus que faz milagres, mas quando eles saíam da igreja, a vida social deles era pior do que as dos descrentes. Ele descreve neste livro palavras que são impactantes ao nosso coração e que nos mostram o quanto que a dicotomia na vida cristã, ela gera escândalos, gera comportamentos que envergonham e que desonram a palavra do nosso Deus, o Evangelho de Cristo. Veja só as palavras de Ronald Sider. Logo, os pesquisadores começaram a fazer pesquisas de opinião. A despeito das afirmações ufanistas dos integrantes do movimento de renovação sobre a transformação miraculosa, as pesquisas mostravam que os adeptos do movimento se divorciavam e batiam em suas mulheres, tanto quanto seus vizinhos seculares. Eram tão materialistas quanto seus pagãos, os seus amigos pagãos, e até mais racistas do que os descrentes. Frente a essa hipocrisia gritante, os céticos mais radicais, eles riam com prazer cínico. A população em geral estava confusa e enojada. Muitos líderes do movimento de renovação simplesmente entravam no ritmo de seus programas promocionais, agora muito bem sucedidos e altamente sofisticados. Outros choravam. Ao descrever esse trecho, Ronald Sider, ele mostra o quanto que os cristãos se tornaram igual ao mundo, quanto o comportamento de muitos crentes em nada difere daqueles que não são crentes, que não conhecem a Deus, que não conhecem a palavra de Deus. E é lamentável que a cultura brasileira não tem fugido muito a isso. Por exemplo, no período da eleição, virou até piada dizer glória a Deus, porque tinha um candidato que ele constantemente no seu discurso político, ele dizia glória a Deus. Isso virou um meme, virou uma piada. Mas o problema, irmãos, é que quando a piada você enfatiza mais o nome de Deus e constantemente usa-se o nome de Deus sem nenhum temor, sem consideração ao terceiro mandamento.
O terceiro mandamento, ele nos adverte a não tomar o nome do Senhor em vão. Observamos no meio da cristandade brasileira que tem se perdido a noção e muitos dos próprios cristãos não conhecem os 10 mandamentos. Como é que nós iremos viver uma vida agradável a Deus? Como é que a nossa conduta, o nosso comportamento vai honrar e glorificar a Deus se nós não cuidamos em viver os 10 mandamentos? Precisamos ler os 10 mandamentos, precisamos decorá-los. Mas, acima de tudo, nós precisamos vivê-lo. Não é somente um assentimento intelectual a fé cristã. Poderemos, sim, ser fiéis e andar nesse mundo, amando a Deus e andando como Cristo andou, se nós nos apegarmos de fato e de verdade à palavra de Deus. Ronald Sider, ele ainda destaca outra questão do contexto do cristianismo atual nos Estados Unidos, da seguinte maneira. Infelizmente, hoje, essa é quase a mesma situação do Ocidente, ou no mínimo do evangelicalismo na América do Norte. O comportamento escandaloso tem destruído rapidamente o cristianismo norte-americano. Em suas atividades diárias, muitos cristãos traem com frequência. Com os lábios afirmam que Jesus é Senhor, mas com os atos demonstram lealdade ao dinheiro, ao sexo e aos seus interesses pessoais. O que ele destaca aqui, nós precisamos pontuar. Primeiro, o cristianismo atual tem sido um cristianismo materialista também. Os cristãos, ao invés de se apegar ao reino de Deus e renunciar a todas as outras coisas, estão se apegando a coisas, colocando a esperança no dinheiro, na condição confortável nesse mundo. E tais condutas são escandalosas. Tais condutas são afrontas constantes à palavra de Deus, que nos diz para não colocarmos o nosso coração nas coisas que podem ser roubadas ou destruídas ou que são fúteis. Ronald Sider destacou a lealdade dos cristãos ao dinheiro, ao sexo e aos interesses pessoais. Observe isso no nosso contexto de pandemia, por exemplo, onde o egoísmo é muito presente, onde a nossa preocupação está em viver uma vida centrada em nós mesmos. E eu estou falando propriamente para os cristãos, para os filhos de Deus, para o povo de Deus. Nós não podemos fechar os nossos olhos à nossa missão, seja quais forem as circunstâncias. Continuamos sendo o povo de Deus. Continuamos sendo cristãos, servindo a Deus, contribuindo com o progresso e sendo generoso e misericordioso, como éramos antes da pandemia. O interesse pessoal está muito presente no nosso contexto. Isso tudo tem mostrado quão irrelevante tem sido o pseudo-cristianismo que muitos têm se apegado. Muitos estão convencidos de que o amor ao dinheiro não é mais nenhum problema. A vida é inteiramente devotada a esse Deus do dinheiro. O sexo, você vai observar que as propagandas, tudo gira em torno de sexualidade. As piadas, tudo em torno de sexualidade. Mas a questão, meus irmãos, é como anda o meu e o seu coração em fidelidade e obediência a Deus e à sua palavra. Ronald Sider, ele ainda destaca que nos Estados Unidos, o divórcio ele é mais comum entre os cristãos. Os cristãos que afirmam ser nascidos de novo do que entre a população em geral. Apenas 6% dos evangélicos são dizimistas, segundo Sider, no seu contexto. Se fôssemos trazer essa questão para o nosso dia, irmãos, há inúmeros cristãos que não se importam com essas questões mais, seja de fidelidade, de ser dizimista, ainda que eles tenham assumido um compromisso público e que a igreja é testemunha e que Deus é testemunho, mas não, isso não tem problema mais. Nós vivemos numa geração que nós temos que convencer os crentes a lerem a Bíblia. Veja, irmãos, o nível de espiritualidade do cristianismo atual, o nível do comportamento dos cristãos, convencê-los a orar, convencê-los a ir à igreja, convencê-los a ter comunhão com os irmãos.
Porque já se perdeu a essência cristã, já se perdeu o zelo, o amor e o deleite por andar com Deus, por imitar a Deus, por ter uma conduta que testifique das grandezas da glória de Deus. Os evangélicos, segundo Sider, os evangélicos brancos, eles têm mais a tendência de discriminar os seus vizinhos de outras raças. Um outro autor, chamado Josh McDowell, ele destaca que a promiscuidade sexual da juventude evangélica é apenas um pouco menos ultrajante que a dos jovens não evangélicos. E essa promiscuidade entre a juventude ela é tão presente. Algumas roupas tão escandalosas, mostrando o próprio corpo, a lascívia, a luxúria, tudo isso presente. Os desejos carnais e pecaminosos, tudo isso alojado no coração de muitos jovens atualmente, como se não houvesse mais problema. Teve um tempo que eu ouvi uma pregação muito interessante e o pastor, ele estava num congresso e ele disse o seguinte: na atualidade, muitos cristãos sobem ao púlpito de uma igreja e cantam, e levantam as suas mãos, e dão gritos de louvor a Deus, e saem dali e entram nos motéis para uma vida promíscua, dando os mesmos gemidos e gritos. A promiscuidade se faz presente quando há carnalidade, quando há uma religiosidade hipócrita, quando há um comportamento escandaloso, e isso não pode existir no meio do povo de Deus. George Barna, ele afirmou da seguinte maneira: a cada dia, a igreja tem se tornado mais e mais como o mundo que ela supostamente busca mudar. Segundo Barna, nós temos pouco tempo para reverter essas tendências. Um missiólogo africano chamado Lamin Sané, ele afirmou o seguinte: o cativeiro cultural do cristianismo no Ocidente é quase completo, e com a religião domesticada, a temporada de caça à herança cristã ocidental está aberta. Eu temo por um Ocidente sem um centro moral e enfrentando um islamismo politicamente ressurgente. O que ele destaca é que este cristianismo, esta qualidade de fé, de conduta que se vê atualmente, não é suficiente para resistir às investidas e a inúmeras religiões pagãs que vêm adentrando o contexto ocidental. Veja, quantas e quantas mudanças temos percebido atualmente no âmbito do culto solene, por exemplo. Igrejas que já viraram boates. Igrejas que promovem a aproximação, o ajuntamento da mocidade, criando boates, colocando lâmpadas coloridas dentro do culto solene. São atividades que nada é semelhante a um culto realmente bíblico. Quantas e quantas coisas são inseridas dentro da igreja para agradar os corações, para a promoção do ego, do orgulho, de um comportamento pecaminoso que agora recebe nome de doenças. Nós precisamos voltar para as Escrituras. Nós precisamos repensar o nosso próprio caminho. Lembrando que Provérbios, depois você pode ler com mais calma aí na sua casa, Provérbios 14. E lá o sábio diz assim que a sabedoria ela está no fato de que aquele que é sábio, ele procura discernir o seu próprio caminho. Hoje, nós estamos tentando fazer isso. Discernir o caminho de cada um de nós. Ronald Sider, ele ainda afirmou que se os cristãos não vivem aquilo que pregam, a mensagem como um todo torna-se uma farsa. O cristianismo norte-americano ele fracassou grandemente desde meados do século XX. Conclui Barna, porque os discípulos de Jesus dos dias de hoje não agem como Jesus Cristo. Esse comportamento escandaloso, ele ridiculariza Cristo, prejudica o evangelismo e destrói a credibilidade do cristianismo. É por isso que hoje eu quero destacar nesse texto que nós lemos
sobre comportamentos nocivos e destrutivos no meio do povo de Deus. Comportamentos esses que são pecaminosos. Há 3 comportamentos nesse texto e eu quero chamar a sua atenção a fim de que possamos sondar os nossos próprios corações. Diz assim: o primeiro comportamento é a autopromoção. Olha comigo o texto, a partir do versículo 15. Então foram os capatazes dos filhos de Israel e clamaram a Faraó, dizendo: por que tratas assim teus servos? Palha não se dá a teus servos. E nos dizem: fazei tijolos. Eis que teus servos são açoitados, porém o teu próprio povo é que tem culpa. Mas ele respondeu: estais ociosos, por isso dizem: vamos, sacrifiquemos ao Senhor. Ide, pois, agora e trabalhai. Palha, porém, não se vos dará, contudo dareis a mesma quantidade de tijolos. Então os capatazes dos filhos de Israel se viram em aperto, porquanto se lhes dizia: nada diminuireis dos vossos tijolos ou da vossa tarefa diária. Deixa recordar com você, à luz daquilo que já temos aprendido. Deus chamou Moisés. O testemunho de Êxodo nos mostra Deus preservando o seu povo no meio da dor, do sofrimento, da aflição. Deus preservando as famílias, as crianças, mesmo quando Faraó intentava matar os meninos israelitas. E Deus preservou uma criança, Moisés. O capítulo 3 e 4, como nós já aprendemos, vimos que Deus chamou Moisés. O libertador é Moisés. A missão foi dada a Moisés. Falar com Faraó e ordená-lo a libertação do povo israelita era uma missão que Deus, o grande eu sou, confiou a Moisés. Mas veja o problema da autopromoção. Porque o texto diz que alguns homens, e assim os denomina como capatazes dos filhos de Israel, eles se promoveram a um cargo de liderança. Eles se promoveram a libertadores. E agora eles voluntariamente assumiram um cargo que Deus não confiou a eles. A autopromoção gera problemas e danos terríveis no meio do povo de Deus. Escândalos de comportamento surgem no meio da igreja, no meio do povo de Deus, por causa dessa ideia de voluntariedade entre o povo de Deus, entre a igreja. Veja, irmãos, os capatazes dos filhos de Israel foram até Faraó e clamaram a Faraó. Eles pediram o socorro de Faraó. Observa que quando as pessoas assumem papéis de liderança, sem serem direcionadas por Deus, sem terem conhecimento real daquilo que Deus quer que elas façam, sem que de fato é um chamado de Deus, elas não se tornam instrumento de bênçãos. Muitos e muitos que se ascendem a posições de liderança, sem o coração cheio do Espírito Santo, eles se tornam pragmáticos, sem um conhecimento sólido da palavra de Deus, do que Deus quer que seja proclamado e feito na missão. Eles negociam a verdade de Deus, objetivando apenas resultados. Veja, os capatazes dos filhos de Israel, eles foram ao Faraó e clamaram. Eles pediram o socorro e a ajuda de Faraó. É sério isso, irmãos? Porque o capítulo 2, os seus últimos versículos, já pregamos aqui sobre eles, a partir do verso 22 até o verso 24, lá no capítulo 2, o texto bíblico diz que o povo de Israel clamou ao Senhor, e o Senhor ouviu o clamor desse povo, e o Senhor ouviu e desceu para atender, para socorrer esse grito de socorro. Mas agora esses líderes que se promovem, que se colocam por conta própria, por mera decisão humana e carnal, eles pedem o socorro, eles clamam a Faraó e não a Deus. O reverendo Hernandes Dias Lopes, no seu livro De Pastor a Pastor, ele aborda que um dos problemas
dentro da igreja atualmente é que há muitos pastores que não são convertidos dentro da igreja. Eles são pastores, até fizeram seminário, até foram ordenados por um presbitério, mas não são crentes, não são convertidos. Há muitos pastores que já negociaram a palavra de Deus. Há muitos pastores que não chamam a igreja a uma vida de santidade, de piedade. Há muitos pastores que são acovardados e que recorrem à psicologia, na tentativa, irmãos, de somar conhecimentos humanos à palavra de Deus, suficiente e eficaz. Quando há voluntários no meio do povo de Deus e que não são chamados por Deus e que não conhecem a Deus, eles negociam a palavra de Deus. Estes homens estão agora pedindo socorro de Faraó. Eu não sei se você já presenciou algo assim, mas no meio da igreja acontecem muitas coisas quanto à autopromoção. Pessoas que se promovem a pregadores do evangelho. Pessoas que elas mesmas se chamam para o ministério, para fazer um seminário. Pessoas que elas mesmas se promovem como cantores, como músicos, como presbíteros ou diáconos, sem serem chamados por Deus. E tais pessoas se tornam pedra de tropeço. Tais pessoas se tornam rocha de escândalos, e são muitos escândalos por meio de pessoas que não são chamadas por Deus para tais funções. Então, o que nós precisamos primeiro entender é que quando há autopromoção, não há a bênção de Deus. Quando há autopromoção, há sérios danos que virão sobre o povo de Deus. Veja só, irmãos, o texto diz que a consequência dessa autopromoção dos capatazes foi uma reação ainda mais nociva de Faraó sobre a vida do povo israelita. Olhe comigo novamente, versículo 17. Mas ele respondeu, falando de Faraó: estais ociosos, por isso dizeis, vamos, sacrifiquemos ao Senhor. Vocês estão à toa, vai trabalhar. Esse negócio de ir sacrificar ao Senhor é porque vocês não têm nada para fazer. Continua Faraó, olha só. E depois agora ele dá uma ordem: e trabalhai. Palha, porém, não se vos dará, contudo dareis a mesma quantidade de tijolos. Ele tem uma atitude agora de ser mais nocivo ainda. Vão logo, ele dá uma ordem. Mas no verso 19 diz que as consequências, os capatazes dos filhos de Israel se viram em aperto, se viram em grandes dificuldades. Meus irmãos, quantos e quantos comportamentos escandalosos acontecem porque nós escolhemos caminhos que não são os caminhos de Deus. Nós temos atitudes que não são atitudes de Deus. Nós buscamos o socorro na direção errada. Nós colocamos a esperança nas pessoas, nas coisas e não em Deus. E o salmista nos recorda isso. Muitos confiam em carros, outros confiam nas forças das suas mãos, mas eu confio no Senhor, o Deus Todo-Poderoso. Onde é que você tem depositado a sua confiança? A outra pergunta é: onde é que você se encontra no reino de Deus? Porque não existe nenhum cristão que não tenha um chamado de Deus. Não existe nenhum cristão que não receba uma missão de Cristo. Mas Deus não quer voluntários. Deus chama. E somente as pessoas chamadas é que serão bênçãos na mão do Deus Todo-Poderoso. Há um aspecto cristológico que eu quero resgatar nessa primeira parte desse texto. Enquanto o texto nos apresenta um faraó que ele é nocivo, um faraó que é obstinado, um faraó que pesa o fardo de um trabalho árduo sobre a vida do povo de Deus, que aflige, que castiga, que pune, que ameaça. A Bíblia nos apresenta um rei de fato e de verdade, Jesus Cristo. Aquele que de fato é Deus, o Todo-Poderoso, o Soberano. E a Bíblia diz que esse que é Deus, ele veio e se encarnou e deu a vida para que eu e você encontremos nele alívio e descanso,
para que eu e você encontremos nele tempo de refrigério e paz. Saiamos do cativeiro espiritual que nós nos encontramos somente por meio da fé em Cristo Jesus e do arrependimento dos nossos pecados, da nossa conduta que envergonha e desonra o Evangelho. O Senhor Jesus, certa feita, olhando para um grupo de religiosos, disse a eles o seguinte: vinde a mim todos que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Este é o convite do Senhor Jesus, o único Deus Rei, Todo-Poderoso, o único que governa os céus e a terra. Ele vem para trazer alívio, refrigério aos que são cansados. Isaías, no seu capítulo 55, ele diz: vinde, busquemos ao Senhor enquanto se pode achar, invoquemo-los enquanto está perto. O tempo é hoje, o momento agora, a hora é oportuna. Vinde buscar ao Senhor. Mas há uma segunda verdade nesse texto, um segundo comportamento que eu quero destacar neste momento. Um comportamento escandaloso pode surgir no meio do povo de Deus quando nos tornamos acusadores uns dos outros. Observe comigo o texto no verso 21, diz assim: quando saíram da presença de Faraó, encontraram Moisés e Arão que estava à espera deles.